de Lucas capítulo 15, versículo 25 a 32. Amém? Oh, Deus fiel. Louvado seja Deus. O pastor Giovanni já orou pela minha vida, mas eu quero que você feche seus olhos. Eu sei que o tempo não nos espera. Lucas o quê? Lucas capítulo 15, versículo 25 ao 32. Você que está em casa, abra a sua Bíblia, acompanhe conosco. Coloque o seu celular no silencioso. Se for possível, você que está aqui também, coloque as suas notificações no silencioso, para que você possa ouvir a palavra de Deus. Amém? Eu creio que o Senhor tem algo para revelar aos nossos corações, amados. Eu creio. Aleluia. Deus é bom. Bem, feche seus olhos e cante com o nosso irmão Marcelo esse hino. Amém? Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. No livro de Lucas, capítulo 15, versículo 25 ao 32, que diz assim: E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda ou herança, como algumas traduções dizem, com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém? Amém? Nós vamos nos ater em dois personagens dessa parábola a qual Jesus conta. Pode se assentar, amados. Aleluia. O pai e o filho mais velho. Glória a Deus. Nós ouvimos muito sobre essa parábola acerca do filho pródigo, mas às vezes nós não se atentamos para o filho mais velho e nem para a posição de um pai. Amém? Glória a Deus. Nesses dias, nesses meses, eu estava orando, falando com o Senhor acerca de algumas coisas. E Deus, Ele revela, amados, ao nosso coração a vontade dEle. Amém? Amém. Eu tenho orado, pedindo ao Senhor para ouvir aquilo que eu nunca ouvi, para subir ao meu coração, ao meu entendimento, aquilo que nunca subiu. E que os meus olhos possam ver aquilo que eu nunca vi. Aleluia. E eu tenho crido que isso tem chegado até a mim. Amém? Glória a Deus. E eu creio que Deus, Ele tem hoje uma base, um fundamento para colocar em nossas vidas. Agora nós precisamos compreender e entender qual é o nosso lugar, o nosso lugar em Deus, e também a paternidade de Deus. Qual é o lugar de Deus na nossa vida? Porque às vezes nós chamamos Ele de Pai. Nós cantamos e dizemos: Abba, Pai, meu paizinho querido, mas às vezes nós não sabemos o que isso significa na nossa vida. Nós não conseguimos compreender o sentido dessa palavra. Nós não conseguimos às vezes entender o que Deus realmente se revelou através de Jesus para nós. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus, ele se revelou, Deus, ele se revelou através de Jesus para nós. Outrora, no Antigo Testamento, havia uma sombra, a qual o homem não conseguia enxergar, entender Deus e nem vê-lo como Pai. Mas
Jesus, ele veio, nascido de uma mulher, como diz a palavra, debaixo da lei, cumpriu toda a lei, para quê? Para que nós pudéssemos ter acesso a quem? A ele, ao trono da graça de Deus. Outrora os homens não tinham acesso à graça de Deus, não tinham acesso ao trono da graça de Deus, não tinham livre acesso a ele. Por quê? Porque necessitava de um sacerdote para se achegar até a Deus, para levar as suas causas, as suas petições, e viviam debaixo de rudimentos, viviam debaixo de lei, viviam sendo escravos e achavam sim o tempo todo que eles não eram dignos e nem merecedores de serem feitos filhos de Deus. Por isso que muitos judeus, muitos fariseus naquela época vai indagar Jesus e vai dizer que Jesus está blasfemando quando ele chama Deus de Pai. E às vezes nós dizemos: Pai, Tu és o meu Pai, Deus é o nosso Pai. Mas como é que nós sabemos que Deus realmente é o nosso Pai? Será que às vezes nós estamos fazendo um parâmetro acerca de Deus com o Pai que nós temos neste mundo? O nosso Pai paterno? Será que as referências que nós temos são dignas de comparar o nosso Deus a um Deus que é ilimitado, a um Deus que é todo poderoso, a um Deus que pode todas as coisas? E às vezes nós estamos fazendo esse parâmetro, nós às vezes não temos boas referências, e às vezes existem pessoas que não conseguem se relacionar com Deus como filho, e nem se assentar no lugar de filho, e nem permanecer neste lugar na posição que Cristo nos colocou. Por quê? Porque simplesmente eles olham o referencial de Deus como Pai, como um Pai aqui terreno. E nós não podemos fazer esse referencial, mas nós não podemos fazer essa comparação, infelizmente, por causa da queda do homem. O homem pecou, o homem caiu, Adão pecou, e com a queda de Adão houve-se o pecado no mundo, o mal entrou, houve a inversão de valores, ou seja, era para o homem olhar para a figura de Deus como um Pai e se espelhar em Deus como um Pai. Mas hoje o que é que nós fazemos? Nós olhamos para uma figura paterna e queremos que essa figura paterna nós viemos espelhar ela em Deus, um homem que é limitado. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória. Então eu escrevi algumas coisas, amém? Que diz assim: quando reconhecemos que Deus é o Pai, precisamos entender o amor que o Pai nutre pelos seus filhos. Alguns de nós não temos uma boa recordação ou experiência com a figura paterna. Não tivemos boas referências de um pai e por isso temos muitas vezes a dificuldade de entender a paternidade de Deus. Mesmo assim, não podemos fazer um parâmetro da paternidade de Deus em uma perspectiva de nossas experiências. Precisamos entender o coração amoroso de Deus como Pai em relação aos seus filhos. Amém? Glória a Deus. E aí nós ficamos com o versículo que diz assim, em João capítulo 3, versículo 16, que todos conhecem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todos aqueles que nele crê não morra, não pereça, mas tenham. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, amém, amados? Aí a Bíblia vai dizer que Deus, ele sendo Pai, ele diz: aquele que nem seu filho poupou. Observe o amor de Deus por nós, a paternidade de Deus, o lugar de Deus em nossas vidas. Aleluia. Aquele que nem a seu filho mesmo poupou, antes o entregou por nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 32. Então, quando nós entendemos o amor de Deus, que nos leva muito além do que uma salvação, uma herança e a vida eterna, nos leva a entender a proteção, o cuidado, a disposição de Deus de intervir em nossas vidas. A palavra intervir significa, aleluia, exercer influência em determinada situação em tentativa de alterar o seu resultado. Ou seja, vai existir momentos que Deus, como seu Pai, vai precisar intervir na sua vida para que você não se perca, para que você não caia, para que você não venha se desviar do caminho. Às vezes nós achamos que aquilo que acontece nas nossas vidas é ruim para nós, mas a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Amém? Então, segundo
achava que era o seu maior parceiro, o seu melhor amigo. Às vezes aquele emprego que não deu certo, que você achava que você iria ter futuro naquele lugar. Deus, ele já sabia o resultado e ele precisou intervir. Amém, amados? Ele precisou intervir para quê? Para que você não se perdesse, para que nós não se perdêssemos. Então nós precisamos entender a paternidade de Deus em nossas vidas. Amém? E Deus, ele é um Deus e ele é um Pai bom. Amém? Porque ele é um Pai bom. Em Tiago capítulo 1, versículo 17 vai dizer assim: que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Eu vou ler mais uma vez para que você possa entender que o pai que você tem, independente da experiência que você viveu com o seu pai paterno, independente da experiência que você tem referencial de homens que são pais, mas que não foram um referencial bom. Pode ter pessoas aqui sim, que tem pessoas que têm um bom referencial de pais, que pode dizer assim: eu posso olhar para o meu pai e dizer e comparar ele com Deus porque ele é um pai bom. Mas tem pessoas aqui que também não tiveram e não sabem ainda se relacionar com Deus, como eu tive a dificuldade, amados. Por quê? Porque quando nós temos um pai ausente em nossas vidas, nós nunca vamos compreender a presença de Deus e a bondade de Deus e o amor de Deus, a proteção de Deus, o cuidado de Deus com as nossas vidas. Nós sempre vamos olharmos na posição de que nós somos servos de Deus, mas que nós não somos dignos de estarmos em uma posição de filhos de Deus. E qual é essa posição? A posição a qual Jesus diz que nós estamos assentados juntamente com Ele nas regiões celestiais. E Jesus está assentado nas regiões celestiais juntamente com Cristo aonde? Na direita de Deus. Aleluia. E quando nós entendemos isso, a nossa posição muda. O nosso posicionamento em Deus muda. Por quê? Porque nós compreendemos que hoje nós não precisamos mais nos achegar a Deus como servos. Dizer: Senhor, será que eu sou merecedor? Pai, será que eu sou digno? Porque às vezes nós olhamos, amados, e vemos muitas pessoas e pregando e dizendo que nós somos servos de Deus. Sim, nós somos servos porque Deus é o nosso Senhor. Mas nós, Deus quer muito mais. E que nós entendemos desde a criação, se nós formos olharmos desde Gênesis, Deus, ele sempre quis se relacionar com o homem, mas não como servo, mas sim como filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus. A posição que Deus colocou Adão foi a mesma posição que ele colocou Jesus Cristo, dominando, governando sobre todas as coisas. E nós, como filhos, também temos que dominar, governar e ter esta autoridade que foi nos dada na cruz do Calvário, porque Jesus disse: toda a autoridade me dada nos céus e na terra, e ela eu dou a quem eu quiser. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós compreendemos e entendemos essa paternidade de Deus nas nossas vidas, nós não andamos mais como pessoas indignas, nós não andamos mais como servos de Deus, mas nós entendemos que a nossa posição até de falar com Deus é diferente. Por quê? Porque Ele é o nosso Pai. Quando nós chegamos na casa do nosso Pai, eu falei domingo aqui de noite, quando nós chegamos na casa do nosso Pai, na casa da nossa mãe, que são pessoas humanas, carnais, nós pedimos e dizemos assim: será que a vossa senhoria pode me dar o acesso de abrir a sua geladeira para eu beber um copo d'água? Quem faz isso na casa do seu pai? Quem faz isso? Você faz? Então a Bíblia vai dizer, Jesus ele fala: vós, sendo maus, sabe dar boas dádivas, bons presentes aos seus filhos. Ou seja, ele está dizendo: você que é carnal, que é ser humano, sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu não dará todas as coisas a você. Até mesmo o Espírito Santo de Deus, amados, habita dentro de nós para nos ensinar todas as coisas e todas as verdades. Você acha que eu estou preocupado de estar falando essas verdades, até mesmo para quem nunca ouviu essas verdades? Às vezes pode ser loucura, mas a palavra de Deus diz que a sabedoria de Deus é loucura para nós, para os humanos. Mas se nós formos querer entender a paternidade de Deus na nossa compreensão humana, nós nunca vamos conseguir alcançar a nossa
herança e a nossa posição e aquilo que Deus tem para nós. Porque hoje muitos de nós não vivemos aquilo que temos que viver em Deus, porque simplesmente nós não estamos. Nós queremos nos tirar, nós mesmos nos tiramos da posição que Cristo nos colocou, a posição de filhos de Deus. Não é à toa, amém, amados, que se a palavra de Deus, ele vai dizer assim, louvado seja o nome do Senhor, né? O filho, ele reproduz a natureza do pai, o pai transmite o seu DNA ao filho. Nós somos generados pela semente incorruptível da palavra de Deus, sendo de novo gerados. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 vai dizer assim: sendo de novo gerados, não de uma semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Por sermos filhos de Deus, devemos manifestar a natureza do nosso Pai. E a primeira característica que podemos destacar de um filho de Deus, a primeira é a natureza de Deus. E qual é a natureza de Deus? Uma natureza amorosa, porque a palavra de Deus vai dizer que Deus é aleluia. Deus é um Deus perdoador. Deus é um Deus misericordioso. E se nós somos filhos de Deus, que isso não foi feito por carne. Nós temos que compreender e entender que a paternidade que nós temos em Deus é espiritual. Não é uma paternidade carnal. Amém? Nós não somos afiliados por Deus por causa de algo carnal, de algo físico, mas por causa da palavra de Deus, por causa da afiliação, da posição a qual Jesus Cristo nos deu. Quando Jesus Cristo ele chega até o Pai, ele diz: Pai, aleluia. Ele diz: Pai, aqui estão os filhos que você me deu. Ou seja, nós somos os filhos de Deus. Nós somos os irmãos de Jesus. Amém, amados? Nós somos irmãos de Jesus. Jesus ele vai dizer que nós somos seus irmãos. Nós somos os irmãos de Jesus. E às vezes isso parece que dá um nó na nossa cabeça, porque às vezes nós não conseguimos entender. Entenda uma coisa: nós estamos na graça, debaixo da graça, não debaixo da lei, não debaixo de rudimentos de homens, mas debaixo da lei de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa a ser destacada como um filho de Deus: o filho tem uma herança que todo pai deixa para o seu filho. Essa herança não se trata somente de uma herança natural. Quando reconhecemos o nosso lugar e a nossa posição nele como herdeiros e co-herdeiros com Cristo, nós precisamos entender na perspectiva espiritual, pois a palavra de Deus nos afirma que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ser co-herdeiros com Cristo significa herdeiros juntamente com, ou seja, eu sou herdeira de Deus, nós somos herdeiros de Deus e juntamente com Cristo nós herdamos grandiosas promessas, grandiosas coisas. A palavra de Deus vai dizer, como nós lemos acima, que Deus, ele não poupou a Jesus. Antes ele nos daria todas as coisas. E quais são todas as coisas? Tudo aí que você imaginar e pensar. São todas as coisas que Deus é capaz de te dar. E às vezes nós achamos que esta herança, ou seja, essa paternidade de Deus, não nos livrará de passar por aflições ou por tribulações. Não, amados. Porque a Bíblia vai dizer que se nós, aleluia, nós herdamos com Cristo, aleluia, uma herança, nós também herdamos com Ele os seus sofrimentos. Ou seja, Jesus antes de morrer e ressuscitar, Ele vai dizer: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A palavra de Deus ele vai dizer bem clara em Josué, capítulo 1 em diante, que Deus se apresenta a Josué e vai dizer assim: Josué, tende bom ânimo. Medita no livro dessa lei de dia e noite, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. A nenhum momento Deus disse que ele iria fazer da mesma forma como ele fez com Moisés e Josué. Mas ele vai dizer que assim como ele foi, um Deus que livrou, um Deus que guardou, um Deus que proveu na vida de Moisés, ele também iria prover. Se o quê? Se nós observarmos qual foi o sucesso de Josué, porque Josué prosperou tanto,
porque ele meditou no livro da lei, não se desviou dela, nem para a direita, nem para a esquerda, mas todavia, ele andou nos caminhos do Senhor, e os seus caminhos foram bem-sucedidos. Então, se nós formos vermos Deus a todo momento, no Antigo Testamento, nós vamos ver Deus querendo se revelar para o homem. Mas isso não era possível. Por quê? Porque existia a lei. E a lei ela foi constituída por quê? Porque antes, como vai dizer mais à frente que eu vou ler para a gente entender e compreender. Amém, amados? Vocês estão entendendo? Amém. Vocês estão entendendo a posição que vocês têm? Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Então, se nós somos herdeiros com Deus, aleluia, juntamente com Cristo, ou seja, nós somos tão herdeiros quanto Jesus é. Isso quer dizer que nós não temos somente a vida eterna e a salvação. A salvação e a vida eterna não seria o suficiente para nós cristãos vivermos aqui hoje? Sim, seria o suficiente. Mas Deus, como um bom Pai, Ele nos deu muito mais, infinitamente mais, daquilo que pedimos, daquilo que pensamos, segundo o poder dele que opera em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Você está de máscara, mas você não está impedido de dar glória a Deus. Amém? Se a glória for para Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Virtude quer dizer poder. O Senhor, Ele nos chamou, Ele nos reservou tudo que diz respeito a nós. Aleluia. Ele já preparou, Ele já predispôs, Ele já deixou preparado para nós. Só basta nós tomarmos posse desta herança que o Senhor nos deu. Amém? Glória a Deus. Então, quando nós vamos para observar o filho questionando ao pai, nós vamos ler o começo de Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante até o fim. Eu não precisei ler, imagino que todos já conhecem essa parábola, já conhecem essa passagem, mas o que nós precisamos entender é que quando o filho mais moço, ele pede a herança ao pai, o pai ele não só dá a herança para o filho mais moço, ele dá a herança para os dois. Mas o filho mais novo, ele pega a sua herança e sai e vai gastar com tudo com que ele acha que deve gastar e fazer tudo com que ele deve fazer. Por que isso acontece? Porque será que ele não é porque ele é um bom administrador? Porque o pai não ensinou ele a administrar? Não, amados. Simplesmente porque ele pegou a sua herança, e tem muitos assim, que conhecem a sua herança, tem conhecimento da herança que tem, do seu poder que tem Deus, mas não utiliza de boa maneira. Não utiliza de boa forma. E aí sai gastando dissolutamente, sai gastando de qualquer forma, faz qualquer coisa. Eu não estou falando somente de referente a dinheiro. Eu estou falando referente ao mundo espiritual. Porque nós somos primeiramente espirituais. A Bíblia diz que nós somos constituídos de espírito, alma e corpo. Amém? Nós somos um ser triuno, assim como Deus também é. Louvado seja Deus. Então, Deus, por ser um pai bom, como eu mostrei para você a paternidade de Deus, e que aquele filho ele não conseguia, o mais velho, entender e compreender porque o pai, depois de um filho ter gastado tudo, ele fez uma festa para poder se alegrar, porque o filho que estava perdido ele foi achar. Ele não entendia, ele não compreendia isso. Por quê? Porque ele era filho de Deus, ele era filho de um pai, mas ele não entendia e ele não se colocava em uma posição de filho, ele se colocava em uma posição de servo, porque quando nós lemos, nós vamos ver que ele vai dizer assim: eu te servi por tanto tempo, a nenhum momento eu transgredi os seus mandamentos, e você nem sequer me deu um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Ou seja, era necessário o pai dizer a ele: vai lá e pega um cabrito, se ele é filho, se ele tem acesso à herança, se ele tinha uma herança, se
nós já chegamos a Ele, Ele já sabe até o que vai sair da nossa boca. Isso não está querendo dizer que nós não temos que falar com Deus. Não está dizendo que nós não temos que conversar com Deus, sim. Nós precisamos conversar com Deus, nós precisamos falar com Deus, sim. Mas nós precisamos entender e dizer: Pai, se algo está impedindo de eu receber aquilo que o Senhor já predispôs para mim e já colocou à minha disposição, eu quero agora que saia da minha frente. Satanás, eu te dou uma ordem e te paraliso sobre a minha finança, sobre o meu casamento, o que quer que seja, amados. E simplesmente nos colocarmos, porque a palavra de Deus diz que a herança de Deus, ela é sobre as nossas vidas por fé e perseverança. Ou seja, se eu tenho fé e persevero, crendo todos os dias que aquilo é meu. Amém? Se eu digo a Eliane, missionária Eliane, eu vou te dar um carro, ela vai acreditar. Amém? Glória a Deus. Ela vai ficar toda hora dizendo: cadê o meu carro, Juliana, que você disse que ia me dar? Cadê o meu carro, Juliana, que você disse que ia me dar? Cadê o meu carro, Juliana, que você disse que ia me dar? Cadê meu carro, Juliana, que você disse que ia me dar? Se houve uma promessa, a diferença é que nós olhamos Deus, como eu falei, na nossa perspectiva humana. Ou seja, nós temos referência às vezes de pai que não cumpre com as promessas que fazem aos seus filhos. E aí nós ficamos: Deus, o Senhor não nos prometeu? Cadê? Por que até agora não veio? Deus, por que até agora não chegou? Por que até agora o Senhor não me deu? Deus, eu estou ficando frustrado. Deus, eu não aguento mais. Deus, eu vou morrer. Deus, se o Senhor não me der, eu vou me desviar. Deus, se o Senhor não fizer isso, eu não vou aguentar, Senhor. Aí eu não consigo, Pai. Não, amados, não. Aleluia. A palavra de Deus diz que Ele nos deu todas as coisas. E se Ele nos deu todas as coisas, se nós temos fé e perseverança, nós temos que crer e acreditar que Deus Ele vai nos dar. Ou seja, se está algo acontecendo na sua vida que ainda está impedindo a promessa de Deus se cumprir, a culpa não é de Deus, porque Deus é perfeito. Ou seja, se você não recebeu ainda, há dois requisitos: ou você ainda não tem maturidade suficiente para receber, ou simplesmente está acontecendo algo na sua vida que está te impedindo de tomar posse daquilo que Deus já te colocou em uma posição. E a posição é a posição de filho. Hoje, nós estávamos conversando sobre algo quando nós estávamos vindo para cá, eu e o pastor Giovanni, e a gente conversando sobre precisando comprar de algo. E aí, eu orei, eu meditei, eu li a palavra, para você ver que às vezes até nós, meditando na palavra, conhecendo as verdades de Deus, ele falou para mim, eu virei para ele e falei: como é que nós vamos comprar isso? Com que dinheiro? Quando eu cheguei aqui, amados, que eu sentei, eu falei: Deus, me perdoa, Senhor. Porque eu sei que não depende da força do meu braço. Eu sei que os recursos humanos nós fazemos, nós precisamos estudar, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos trabalhar, sim. Mas aquilo, amados, que não está na nossa visão ótica humana, Deus Ele concede, porque a Bíblia vai dizer que nada é impossível para Deus. Ou seja, ao invés de nós como filho ficarmos dizendo: Pai, cadê? Por que nós não falamos: Senhor, obrigado? Porque nós não temos uma vida de louvor a Deus e dizemos: Senhor, eu não posso. Se existe algum impedimento, se há algo que está me impedindo de receber as tuas promessas, aquilo que o Senhor me deu, aquilo que o Senhor fez por mim, então eu quero me posicionar. Se porventura eu sair desta posição, quero voltar a esta posição, Pai, e quero receber do Senhor. Porque às vezes, amados, existem circunstâncias no nosso caminho que vai nos distrair. Para quê? Para que nós não chegamos no percurso que Deus tem para cada um de nós. Amém? Então, como herdeiros, né, que somos de Deus, a Bíblia vai dizer assim, em Romanos capítulo 8, versículo 15 a 17, assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos logo também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo de que com Ele padecemos, com Ele também
sejamos glorificados. Aleluia. Ou seja, existem pessoas que acreditam que a totalidade da herança de Deus vai ser dada na eternidade. Se a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, a totalidade da herança não é nos céus, amados. É aqui, é agora, é hoje, é pra gente. Amém? Glória a Deus. Como eu falei, isso não significa que isso vai nos impedir de passar por tribulações, por aflições. Isso não vai nos impedir de passar por essas coisas. Por quê? Porque simplesmente nós temos que entender que no começo Adão entregou para Satanás o governo, o domínio, a autoridade que era dele. E a Bíblia vai dizer que o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, o incrédulo, amados, eu estava falando com o pastor Giovanni, que até um dia desse eu olhava, lia essa palavra e dizia: incrédulo é aquele, não somente que crê, mas é o ímpio, é aquele que não é filho de Deus. Mas incrédulo é todo aquele que, lendo a palavra, sabendo os seus direitos, não consegue compreender. Ou seja, você sabe que a cura é sua, é disponível para você, e você fala: se Deus quiser, se for da vontade de Deus, Ele vai me curar. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, Ele levou sobre Ele todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades, e pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. Nós não vamos ser, nós já somos. Ou seja, quando Isaías escreveu isso, Jesus ainda não tinha morrido, Jesus ainda não tinha nem vindo em figura de homem, mas nós cremos que a cura é pra gente. Ou seja, sabemos que isso está disponível também na herança de Deus. Então, isso não somente se baseia em questão de recursos financeiros, porque às vezes quando a gente fala de herança, a gente só fala, e às vezes a gente imagina questões naturais, físicas, que são perecíveis. Não, são coisas espirituais que nós, como crentes, como filho de Deus, não estamos tomando posses dessas coisas. E por isso que nós estamos errando, por isso que nós estamos falhando, por isso que existem crentes nos dias de hoje depressivos, sofrendo de ansiedade. Por quê? Por causa dessas coisas, porque tem deixado Satanás, o príncipe deste mundo, oprimir a vida. Existem pessoas que são temperamentais. Uma hora ela está bem, uma hora ela está mal, uma hora ela está bem, uma hora ela está mal. E a Bíblia diz que Deus, Ele nos libertou para quê? Para a liberdade no Espírito. E se nós somos um ser que somos espirituais, nós precisamos andar no Espírito. Sabemos que coisas acontecem nas nossas vidas, sim, mas também precisamos entender e compreender que, como filhos de Deus, nós temos heranças poderosas no Senhor. Amém, amados? Aleluia, Deus é bom. Juntamente com as aflições que recebemos de Deus, vem também, juntamente com a filiação que recebemos de Deus, vem também o direito de herança que nos coloca categoricamente nesta posição de herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Aleluia! Podemos desfrutar desta herança hoje, mas infelizmente alguns não estão desfrutando devido aos seus pensamentos, que acham que, por serem filhos, e só terem a totalidade da herança quando chegarem no céu. Ou seja, eu sou um cristão, sou salvo, tenho a vida eterna, então isso somente me basta. Eu preciso viver miseravelmente, eu preciso viver de forma me sentindo o bichinho de Jacó. Mas eu quero, antes disso, dizer algo para você que está aqui e você que está em casa. Amém, amados? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu estou correndo por causa do horário. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Há uma condição de ser filho de Deus. E não, infelizmente, nem todos são filhos de Deus. Deus, Ele gostaria, Ele quer, Ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Como em João, capítulo 1, no versículo 11 ao 12, 11, 12, 13, vai dizer assim, que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos
de Deus. Então, se nós entendemos que nós temos essa posição, esse direito de filhos de Deus, ou seja, nós temos essa posição, esse direito, a condição de nós sermos filhos de Deus, de nós termos direito a essa herança de Deus, é quando nós recebemos Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, com o nosso coração nós cremos e com a nossa boca nós confessamos que Jesus ressuscitou dentre os mortos e por isso nós somos salvos, amém? Então, se você que está aqui ou está em casa e quer ser filho de Deus, quer receber essa filiação de Deus, simplesmente você fale agora e confesse: eu quero Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. E isso estará disponível para você agora, hoje, nesse exato momento. Pode, quando nós às vezes nos convertemos, nada fisicamente muda em nós, mas espiritualmente há uma mudança, porque o nosso espírito que estava morto é vivificado. E o espírito que vivifica o nosso espírito é o mesmo espírito que vivificou Jesus Cristo de dentre os mortos, amados. Será que nós podemos compreender o poder do espírito que habita dentro de cada um de nós? E às vezes nós nos achamos um coitadinho. Nós somos, se olharmos na nossa perspectiva humana, nós vamos nos achar assim indignos. Mas quem nos fez digno foi o próprio Deus, foi o próprio Jesus, de estarmos sendo filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se todos conhecem, mas existe uma história que fala sobre uma senhora que conta em um livro que é como muitas pastoras hoje ainda vivem. Infelizmente, existia uma senhora, ela já era velha, estava enferma e ela recebeu uma herança. E ela não sabia que ela tinha essa herança mais, porque ela não sabia. Chegou um pregador, um homem de Deus em sua casa e foi orar por sua vida. Chegando lá, ele olhou para aquele quadro muito bonito e viu que ali era um testamento. E ela disse, ela recebeu da sua senhora. Por quê? Porque ela trabalhava em uma casa e aquela senhora simplesmente não tinha filhos, não tinha descendentes. E deixou tudo quanto tinha para aquela mulher. Para a sua escrava, ou seja, para a sua serva. Mas aquela mulher, infelizmente, ela não sabia ler, ela não compreendia, e ela achou muito bonito aquele papel, e ela colocou em uma moldura, colocou na parede, e viveu o tempo todo de uma forma miserável, indigna, sem nem poder, doente, sem ter ninguém para cuidar de si. Por quê? Porque ela era uma pessoa ignorante, que não sabia o que ela tinha de direito. Aleluia. E quando nós, filhos de Deus, temos um testamento, glória seja dada a Deus, porque um pregador chegou na casa dela, leu aquele testamento e simplesmente procurou os recursos, os advogados, e ela ainda conseguiu desfrutar de alguma coisa. Glória a Deus. E desfrutou muito pouco, amados. Por quê? Porque ela já era velha, já estava muito doente, debilitada, e não pôde desfrutar de tudo que existia naquele testamento. E muitas das vezes assim somos nós. Temos a palavra de Deus, o testamento de Deus. Aqui no meu celular eu tenho a Bíblia. Então nós temos o celular, né? Nós temos a nossa Bíblia aí na nossa mão. E nós temos o testamento, nós lemos, porque a Bíblia diz que é um novo e um velho testamento, correto? Um velho e um novo testamento. Então, nós temos o testamento em nossas mãos, nós lemos, até nos alegramos quando alguém fala alguma coisa, nós falamos empolgados, glória a Deus, aleluia! E simplesmente, o que é que acontece? Nós não tomamos posse, não vivemos, fazemos igual essa mulher, pegamos o testamento e colocamos em uma moldura e deixamos lá parado, sem utilizar de um testamento que Deus reservou para nós através de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como eu falei para vocês, eu quero que todos abram a Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Aleluia. Para nós finalizarmos, amém? Glória a Deus. Poderoso, obrigado, Pai, pela tua palavra, Senhor.
Glória a Deus. Obrigado, meu Pai. Gálatas, capítulo 4, versículo do 1 ao 7. Se você não está com a Bíblia, você anota Obrigado. e depois Senhor. você medita. Aleluia. Para que nós possamos entender que nós temos que desfrutar da herança de Deus Obrigado, hoje. meu Pai. Obrigado. Aleluia, que nós não temos que ser como aquela mulher que recebeu uma herança e não desfrutou. Obrigado. Existem pessoas que vão começar a desfrutar dessa herança hoje, existem pessoas que já estão desfrutando, existem pessoas que vão desfrutar muito pouco porque vão desacreditar, mas fiel é Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Gálatas capítulo 4, versículo 1 ao 7, que diz assim: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, ou seja, administradores, até o tempo determinado pelo Pai. Observe que a lei foi estipulada, foi colocada para quê? Para que o homem chegasse à maturidade de receber o que Deus tinha para ele reservado, amém? Continuando, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, debaixo da lei, para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, e porque somos filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servos, mas filhos. E se és filhos, és também herdeiros de Deus por Cristo. Amém? Mais uma vez vamos ler aqui. E porque somos filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Ou seja, uma forma íntima de chamar Deus de Pai. Meu paizinho, meu painho, como fala aqui na Bahia, meu papai. Amém? Aleluia. Assim que já não és mais servo. A nossa posição hoje não é mais de servos, mas de filho. E se és filhos, és também herdeiro de Deus por Cristo. Todas as vezes que Satanás chegar até você e dizer que você não pode, que você não tem direito, você vai dizer a ele: eu sou filha, eu sou filho de Deus, e tudo me foi colocado à disposição. A palavra de Deus vai dizer que na queda do homem, aleluia, Deus é bom, aleluia. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom, aleluia. Na queda do homem, amados, vai dizer que quando Satanás, por intermédio da serpente, ele peca, Satanás, por intermédio da serpente, ele chega até a Eva. Quando eu falar homem, eu vou estar falando da humanidade. Ou seja, ele chega até a humanidade e vai dizer algo para Eva, bem claro: se você comer do fruto, você serás como Deus. Os seus olhos serão abertos e você será igual a Deus, ou semelhante a Deus. Mas quando Deus fez o homem, ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Observe que o homem já estava em uma posição de imagem conforme a semelhança de Deus. Então Satanás, ele vem disturbar, ele vem interferir, ele vem querer colocar dúvida no nosso coração, no nosso pensamento, sobre a nossa posição que nós temos em Deus. Observe que o homem, tendo um relacionamento com Deus todos os dias, cotidianamente, ele veio até o homem e dizer: foi assim que Deus disse? Que se você comer da árvore do jardim do bem e do mal, ou seja, desse fruto da árvore, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Eles já eram como Deus. Meu Deus. A posição deles já eram de semelhança de Deus, de filho de Deus. Meu Deus. Mas o que é que acontece quando os olhos deles se abrem? Não acontece que ele se vê na semelhança de Deus, mas ele se vê sem a glória de Deus. Eles se enxergam nus,
eles começam a enxergar uma coisa que eles não tinham, uma impossibilidade que eles não tinham, porque o homem, ele tinha a plena glória de Deus, amados. Como é que o Deus poderia se relacionar com o homem, sendo o homem feito do pó da terra, e Deus visitando o homem todos os dias? Se o homem não tivesse uma glória de Deus, e quando o homem peca, o que é que acontece? Acontece o que Satanás diz? Ou acontece totalmente ao contrário? Então o homem sai da posição que Deus o colocou. E quando Deus fala, Adão, Adão, onde estás? Deus está querendo dizer simplesmente, Adão, porque você saiu da posição que eu te coloquei. Adão, onde estás? Será que Deus não sabia onde é que Adão estava, amado? Deus sendo onipotente, onisciente, onipresente, ele não sabia onde é que Adão estava. Ele sabia onde Adão estava. Só que ele vai dizer, Adão, Adão, onde estás? Esse Adão, Adão, onde estás é Adão, porque você saiu da posição que eu te coloquei, da posição que você tinha, ou seja, de semelhança e conforme a minha imagem. E aí Adão vai dizer, ouvindo a tua voz, eu temi e me escondi porque vi que estava nu. Aí Deus vai dizer, mas quem disse que você estava nu? Ou seja, não é essa. Nudez quer dizer, amados, impossibilidade. Não temos nada. Não temos condições. E não é essa posição que o Senhor quer. Tem coisas que eu estou falando aqui que não está nem anotado. Oh, glória! Mas eu creio, como eu falei, oh, glória, que eu irei e continuarei Deus, ouvindo coisas de Deus amém, que eu nunca ouvi. amém, amém, E Deus amém. continuará revelando coisas a esta Oh, igreja glória, que amém. nós nunca ouvimos. Amém. Para quê? Para que nós possamos Glória, nos oh, amadurecer em Deus. Aleluia. Para que nós possamos tomar posse daquilo que o Oh, Senhor obrigado, nos Pai. colocou. Oh, Para que nós obrigado, saímos de uma Pai. posição de olharmos e dizermos Oh, que Adão olha papai. e fala, Deus, eu estou nu, por isso eu me Tempo escondi. chegou, meu Deus, Deus. Ele não quer que nós nos escondemos da presença dEle. Ele quer que nós entremos com ousadia o trono da graça. Porque foi isso que Jesus disse. Entrando ousadamente, nós podemos entrar ousadamente no trono da graça de Deus. Amém, amados? E para finalizar, Aleluia. louvado seja o nome do Senhor. Oh, Às Deus é vezes, bom. nós estamos como um filho mais velho, que temos a herança à nossa disposição, sabemos que somos filhos, mas o nosso comportamento é de escravos e servos. Deixamos de nos relacionarmos com o Pai, com intimidade de filhos, e por esta razão não desfrutamos de uma herança que já nos foi disponibilizada. Amém? Aí em João capítulo 8, versículo 35 vai dizer assim, o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Uma vez filho, Oh, filho obrigado, para Deus. sempre. Amém?